Exit Arquitetura. Patrocínio Gobi Novelli, Todeschini, Macrovision, Império Persa Home Design, Bedding Store, Revestimenta e Elite Design. Idealizado pela arquiteta Samantha Alghini, este elegante projeto de interiores foi desenvolvido no novo apartamento de um jovem casal com filho pequeno. Definido o estilo contemporâneo da proposta, Samantha priorizou os anseios dos clientes, dentre eles, a criação de uma completa cozinha em ilha e a valorização da bela paisagem. Fique com a matéria. Agora então eu vou conversar com a arquiteta Samantha Alghini. Bom, Samantha, eu gostaria que tu contasse pra gente o início desse projeto. É idealizado por um jovem casal com um filho pequeno, então que tu explicasse o briefing, as necessidades e como é que se desenvolveu então a solução. Bom, na realidade, assim, são clientes muito queridos que eu já conheço há bastante tempo, porque eu tinha feito o apartamento anterior, né, da minha cliente. E quando eles me procuraram para fazer esse trabalho aqui, eles me passaram assim que gostariam de uma proposta diferente em termos de cores, né, de ambientação, que antes a gente utilizou muita madeira, muita peça colorida, muitas cores no ambiente. E agora eles queriam um ambiente mais clean, mais limpo, bastante claro e pouca madeira, né? Então, o contrário do que acontecia antes. Então, foi um trabalho bem legal, porque eu tive que pensar muito nos materiais, principalmente, porque com filho pequeno fica complicado, né? A gente tem que estar cuidando muito, então muitos materiais resistentes. E as cores, eu acabei trabalhando numa base bastante clara, então eu tenho muito branco nas paredes, no piso, na marcenaria, então toda essa base ficou muito clara. E para não ficar assim tão frio, né, eu coloquei um pouquinho de tonalidade neutra, que seria o prata, o cinza, nos estofados, no sofá, né? Nas poltronas coloquei um pouquinho de preto. E uma coisa bem interessante aqui no trabalho é que eu misturei o dourado com o prata. Então isso ficou super bonito, porque a cliente gosta desse toque, mesmo tendo uma base contemporânea, esse toque clássico, que é uma característica dos meus projetos. Então essas poltronas aqui são o xodó da cliente, né? Elas são poltronas de estilo, né? Bastante clássicas, com tecidos lindos, maravilhosos, sem deixar de ser resistente e com uma pintura em tom dourado na estrutura delas. Então eu acho que ficou muito interessante essa mistura, assim, o próprio sofá, que é um tom mais prata, um pouco mais escuro, ele tem uma almofada em tom dourado, então essa mistura eu acho bastante interessante, que não fica uma concepção assim monótona e mostrando que a gente realmente pode combinar o dourado com o prateado. E houve uma adequação do layout, uma personalização para as necessidades da família? Sim, na realidade, nós começamos a trabalhar ainda na construção do prédio aqui, né? Então, a parte da sacada, depois que nós recebemos o apartamento, eu tirei toda a parte de esquadria e integrei essa sacada à sala. Então, eu nivelei piso, esse tipo de coisa. E trabalhei o layout aproveitando, sempre valorizando essa vista maravilhosa que nós temos aqui. Então, em função disso, até tem uma mesa bem legal, assim, que foi colocada de propósito por causa da vista, onde eles podem sentar para tomar um vinho, ler um jornal e apreciar a vista maravilhosa. Outra modificação interessante é a parte da cozinha. Eles me pediram que eles gostariam de poder integrar bastante essa cozinha quando eles quisessem. Então eu modifiquei a distribuição proposta pela construtora, eu mudei fogão de lugar, a maioria dos eletros eu mudei de lugar e criei uma ilha de forma que eles podem cozinhar para os amigos, direcionados pro estar, né? E não de costas, isolados dentro da cozinha. E para ajudar nisso, o vão da porta que existia, que era uma porta tradicional, né, de medida 80, eu aumentei, então eu dobrei de tamanho esse vão e criei um grande painel mesclado com espelho e laca branca. Então, quando ela quer, ela abre essa grande porta, que é um painel, e fica totalmente o ambiente da cozinha integrado à sala. E os mais
materiais, assim, para não se perder, não ficar um ambiente, né, diferente. O porcelanato da sala é o mesmo que entra na cozinha. As cores da cozinha, eu utilizei as mesmas da sala, então a marcenaria toda branca, o Silestone num tom acinzentado, para combinar com o que eu estou propondo aqui, né? Tem um toquezinho de madeira também, para não ficar tão branco, tão frio. Eu dei um toquezinho aqui na sala e um pouquinho na cozinha também. Então ficou totalmente integrado, assim, isso ficou bem legal. E quando ela quer, quando precisa durante a semana fechar, isolar, ela tem como, né? Tem um revestimento muito bonito, que elas são pedras de mármore irregulares, em tamanhos diferentes, onde eu revesti essa parede aqui atrás da gente, né? Então ficou todo esse paredão do estar, ao invés de pintar, botar um quadro, resolvi colocar esse revestimento. O mesmo revestimento eu utilizei na bancada da churrasqueira, na bancada bar, e na bancada do fogão da cozinha, que fica de frente pro estar. Esses revestimentos nós escolhemos na revestimento, assim, a cliente quando viu a pedrinha branca se apaixonou, né? Então ficou bem interessante, que ao invés de estar pintando, colocando um quadro, assim, são propostas de revestimentos diferentes. Eu acho muito interessante essa mistura de texturas, mesmo que seja dentro da mesma tonalidade, porque isso tira aquela monotonia do ambiente. Então tu tem vários detalhes para olhar dentro do ambiente, né? Mas sem ser aquela coisa muito destacada, assim, que tu entra no ambiente e não sabe para que lado tu olha primeiro, né? De tantos elementos. Então acho que ficou bem interessante, assim, detalhes bem diferenciados, mas ao mesmo tempo neutros, né? Para não agredir demais o ambiente. E acabam ajudando também a compor a ambientação de cada setor, né? Delimita um pouco aqui a área do estar com a lareira, depois o jantar, cada uma com o seu acabamento específico. Com certeza, esses detalhes, assim, o revestimento da parede de gesso, esse aqui atrás do estar, né? E os próprios espelhos, que são revestimentos, eu acho, assim, eles marcam bem. Não existem paredes em si, assim, né? Bloqueios, mas esses revestimentos insinuam, assim, aqui é o jantar, aqui é o estar. Acho que isso fica bem legal e, ao mesmo tempo, integra tudo. Outro ponto, assim, que eu gostaria de falar, que eu acho que deu um destaque bem legal, foi a parte do lavabo. Então eu trabalhei mais com a cor preta, realmente, então sem fugir do branco, prata e preto, mas predominando o preto. E foi colocado na parede um papel de parede que tem um trabalho em veludo, em relevo, assim, então ficou muito bonito, muito interessante. Para quem tá lá dentro, fecha a porta, vai observar que existe um painel com iluminação por trás, onde eu coloquei uma foto ampliada, que é uma foto que foi tirada pelos proprietários em uma de suas viagens, que eles gostam de viajar e gostam muito de fotografia, então eu resolvi usar isso aí um pouquinho, né, para ficar uma coisa mais personalizada ainda. Então acho que ficou bem interessante isso. E no futuro eles podem até trocar essa foto, né? Uma nova viagem, uma foto ainda mais bonita, podem trocar porque o adesivo facilita isso, né? Então acho que o lavabo ficou bem interessante, eu consegui causar o impacto realmente que eu queria. E ficou uma coisa bem personalizada, assim, com aquele toque do que os clientes gostam, que é a fotografia, né? E muito elegante, tá? Realmente muito bonito. Quero te parabenizar e te agradecer, Selma. Muito obrigada.